Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Profetizando Vida, programa da Igreja Batista Nacional de Afonso Cláudio, aqui na região serrana do Espírito Santo. Que alegria estar com você mais uma vez. Juntos podemos desfrutar da boa, santa, perfeita e agradável palavra do Senhor, não é? Que nos abençoa sempre. Onde você estiver ouvindo essa palavra, ou quando você estiver ouvindo, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Estamos no mês de maio, mês da família, e nós temos abordado temas para a família, temas para o casamento, para que a vida familiar seja melhor, para que o casamento seja abençoado. Se você puder nos seguir no nosso YouTube, no nosso canal no YouTube, nos segue aí, se inscreva no nosso canal, compartilhe as nossas mensagens, comente, isso vai nos ajudar a chegar a muitas outras pessoas, vai ser bom para o nosso canal. Bom, eu quero falar nesta manhã sobre algo muito básico para o casamento. Um casamento bem sucedido, ele precisa de algumas coisas, e uma das coisas que ele precisa, uma das primeiras coisas primordiais do casamento se chama diálogo, conversa. Sabe, nós precisamos de aprender a dialogar. O ser humano é o único ser na face da terra que sabe falar e não sabe, na hora que precisa, ele não fala, e não fala o que deve e como deve. E isso não é de agora, isso é desde o começo. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, já parece que eles já tiveram um problema com relação ao diálogo. Muitos casamentos têm fracassado por falta de diálogo. Muitos casamentos têm sido destruídos por falta do casal aprender a saber assentar e conversar um com o outro e falar o que está acontecendo. Ah, você está triste? O que está acontecendo? Você está chateada? O que está acontecendo? O que foi que eu falei? O que eu fiz? Que lhe deixou assim? Sabe, os casais não sabem se comunicar. Em Gênesis capítulo 3, do verso 1 até o 3, diz que a serpente, ela era mais astuta do que todos os animais que o Senhor Deus havia feito. E então ela disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? E então Eva respondeu: olha, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor disse: dele não comereis e nem nele tocareis, para que não morrais. Bom, essa foi a resposta que Eva deu para a serpente, ou para o diabo que estava usando ali a serpente. Mas quando foi que Deus falou que não podia tocar? Não, a palavra que Deus disse foi não comer. Então entre ela e Adão já havia tido um erro de diálogo. Alguma coisa errada já tinha sido colocada aí no diálogo entre eles. E esse erro de diálogo vem se arrastando desde o princípio da criação. O casal não sabe conversar. O casal não sabe dialogar. Em Amós capítulo 3, livro do profeta Amós, capítulo 3, e verso 3, diz assim: como duas pessoas poderão andar juntas se elas não estiverem em pleno acordo? Tem que estar em pleno acordo para duas pessoas caminhar juntos. Duas pessoas não podem viver junto debaixo de um mesmo teto se eles não tiverem em pleno acordo. Um casal não pode continuar um relacionamento se não tiver em pleno acordo. E como eles poderão estar alinhados em um pleno acordo
se eles não sabem conversar, se não sabem dialogar, se eles não conversam um com o outro. Às vezes, um casal namora por anos e anos e anos e anos. E depois, quando se casam, é que eles vão descobrir que eles têm muitas coisas que não agradam um ao outro. Aí você diz, mas como assim? Vocês namoraram 5 anos, 6 anos de namoro, 10 anos de namoro? Vocês não perguntaram um ao outro do que o outro gostava, do que o outro não gostava? Ou seja, não havia diálogo entre vocês na época do namoro? Tá vendo? Porque se tivesse conversado bem lá na época do namoro, talvez já nem teriam casado. Casam e aí descobre que o sonho da mulher é ser modelo, andar por esse mundo afora. Aí como casou tendo esse sonho? Porque não daria certo em um casamento. Aí vai descobrir depois do casamento que o sonho do rapaz é ter um monte de filhos, é ter no mínimo aí 4 ou 5 filhos, né? E aí a mulher fala assim, não, eu só quero ter um. Mas espera um pouquinho, não conversaram sobre isso quando estavam namorando? O que faltou? Faltou diálogo. E veja só, diálogo não é cobrar, diálogo não é impor ao outro aquilo que você pensa, aquilo que você quer. E ninguém dialoga também gritando um com o outro. Então não se dialoga só para poder cobrar. Ó, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, você está fazendo aquilo outro. Não, o diálogo é para sentar, vamos sentar aqui, vamos colocar os pensamentos em ordem, né? E também o diálogo não é gritar, né? Quando a pessoa fala assim, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo e tal, e isso aí é briga, né? Isso aí já é discussão, já é briga, não é diálogo. Então dialogar é acertar os ponteiros do relógio. Senta ali de boa e numa voz calma, tranquila, para o outro não sentir agredido, não sentir que na verdade está sendo imposto sobre ele alguma coisa. Fala, olha, você está tendo algumas atitudes que estão me deixando aborrecido. E o que é, meu amor? Olha, você está fazendo assim, ou assado. Fala, olha, então tá bom, eu não sabia. Você não tinha falado comigo que essas coisas deixavam você aborrecida. E se você não fala, como eu vou saber? Eu não tenho bolinha de cristal para poder adivinhar. Eu não adivinho as coisas. Então é necessário conversar, falar, porque o outro não vai saber, né? O que vai agradar o outro se o outro não falar. Então é necessário sentar, né? E falar para que o outro possa saber o que você gosta ou o que você não gosta, né? Então é necessário uma boa conversa, e sempre, não só uma vez, porque o tempo vai passando e as pessoas vão esquecendo. Às vezes fala hoje, mas depois já esqueceu, né? Então olha, vem cá, vamos sentar. Lembra que aquele dia a gente sentou e eu falei? Então você voltou a fazer as mesmas coisas, não é? Você chega da rua, entra com o calçado sujo em casa, ou tira o calçado logo na varanda e deixa ali jogado, e as meias jogadas um para um lado, outro para o outro, joga a toalha molhada em cima da cama, ou come na sala, toma café na sala, onde você come, você deixa o copo, deixa o prato. Querido, isso são coisas tão mínimas, tão pequenas, mas isso pode acabar no final numa briga, que vai acabar numa separação. Então, por quê? Tudo porque o casal não conversou, tudo porque o casal não dialogou.
Então o que destruiu esse casamento? Foi o fato de ter deixado um copo na sala? Não. Foi pecar no fato de não aprender a dialogar. Porque com certeza não é só isso, é muitas coisas. Então, até uma história até que eu achei muito engraçada, que alguém contou uma vez, que um casal, já com mais de 50 anos de casados, e alguém perguntou como vocês, conseguem viver bem assim, depois de tantos anos de casado. E a pessoa disse: olha, porque eu procuro sempre agradar ela, e ela procura sempre me agradar. E ele falou assim: por exemplo, eu gosto da parte de baixo do pão, aquela parte que fica na parte inferior do forno, que fica mais assadinho o pão. Mas desde que eu casei, nunca mais eu comi essa parte inferior do pão, que é a parte que fica mais assada. Eu sempre dei para ela, para agradar ela. E ela falou assim: você gosta da parte de baixo do pão? Eu sempre comi essa parte de baixo do pão, mas eu nunca gostei, eu não gosto da parte de baixo do pão. A parte que eu gosto é a parte de cima. Ou seja, a vida toda ele comeu a parte do pão que era a que ele menos gostava, e ela comeu a que ela menos gostava. Sabe por quê? Porque eles não conversaram. Em mais de 50 anos de casamento, ou seja, ele poderia estar comendo a melhor parte do pão, segundo que era a melhor parte que ele gostava, e ela poderia estar comendo a melhor parte que ela gostava, se eles conversassem. Está vendo o que a falta de diálogo faz? Então, queridos, olha, o casal precisa de aprender a dialogar. Porque se não dialogar em casa, muitas vezes vai ter que aprender a dialogar, sabe onde? Lá no gabinete da igreja, diante do pastor, ou lá diante do padre, diante do seu líder espiritual, ou então diante de um conselheiro matrimonial, para tentar salvar o casamento. E ali vão ter que aprender a dialogar. Um pastor disse que um casal que estava já determinado a se divorciar, mas resolveram dar uma chance e procurar o pastor e conversar com ele. E aí, quando chega diante do pastor, ficou e disse: olha, quem é que vai falar primeiro? Você vai falar? Eu vou falar? Quem vai falar? Aí falou: você fala? Não, você fala. Senão pode falar você. Aí então, tá. Aí a mulher foi falar. E ela falou. E quando ela começou a falar, quando ela tinha falado 2 frases, o homem já cortou e disse: não é assim. O pastor falou: opa, calma lá. Você vai deixar ela falar. Você vai deixar ela falar. Depois você vai falar. Cada um na sua vez. Aí ela falou: obrigado, pastor. Porque sempre foi assim. Eu começo a falar e ele já me corta e fala mais alto, e aí eu não consigo falar o que eu quero. E aí então aquela mulher falou bastante. Falou, porque era coisa de muito tempo que ela queria falar. Coisa de muito tempo que ela estava aguardando. E aí, quando ela terminou de falar, ele disse: agora sim, agora você pode falar. E ele falou: você vai se separar de mim por causa disso? É por causa disso? Aí ele pegou e falou: pastor, aqui não, nem preciso falar não, eu já entendi, Olha, se eu soubesse que fosse por causa disso, se eu soubesse que fosse só isso, a gente nem teria vindo aqui, A gente tinha se acertado em casa mesmo. Mas você nunca para ouvir. Quando eu começo a falar as coisas, você já corta. Ou seja, olha, e saíram os dois abraçados lá do gabinete do pastor, e acabou aquela conversa de divorciar. Olha que coisa interessante, porque eles não sabiam que diálogo é o seguinte: um fala e depois o outro fala. Um ouve e depois o outro ouve. Não dá para falar 2 pessoas ao mesmo tempo.
Não é verdade? Os antigos diziam o seguinte: quando um burro fala, o outro murcha a orelha. Isso quer dizer o seguinte: quando uma pessoa está falando, escuta, deixa ele falar. Depois que ele falar, aí sim, você vai falar. E isso é uma coisa tão simples e tão básica, mas parece que muitos casais não sabem disso. E por isso não aprenderam a dialogar, não aprenderam a conversar. E se um casal não conversa para um dizer o que agrada a ele ou o que não agrada, e o outro também falar o que o agrada, o que o aborrece, o que o entristece, não tem como esse casal permanecer junto. Mais cedo ou mais tarde, esse casal vai acabar se separando. Infelizmente, por falta de conversar sobre coisas tão simples, mas que é relevante para um e é relevante para o outro. Amém? Deus abençoe. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, ó Deus, talvez eu estou falando neste momento, Senhor, para um casal que está à beira de um divórcio, Senhor. Não consegue mais sentar e ter uma conversa, ter um diálogo. Talvez, na verdade, nunca conseguiram fazer isso, meu Pai, porque não consegue ouvir. Um não consegue ouvir o outro. Um não consegue deixar o outro acabar de falar para depois falar. E isso tem gerado tristezas e decepções e angústias, tanto no coração da esposa como no coração do esposo. Pai, o inimigo tem trabalhado, meu Pai, para poder trazer discórdia no casamento, para trazer discórdia, Senhor, entre a família, Pai. E às vezes tem usado coisas tão banais. Mas isso, Senhor, já aconteceu lá no Jardim do Éden, Pai. Adão e Eva parece que não se comunicavam direito. E foi por isso que Eva comeu daquele fruto, porque Adão não soube comunicar para ela exatamente o que Deus falou. Ó meu Deus, que essa palavra possa ajudar muitos casais. Que essa palavra, Senhor, possa salvar casamentos, meu Deus. Que essa palavra, meu Deus querido, possa ajudar os casais a se sentar e ouvir mansamente e humildemente o que o outro tem a dizer. E que o outro também depois possa ter a capacidade de ouvir mansamente, humildemente o que o outro tem a dizer, para que eles possam entrar em acordo, Pai. Porque duas pessoas não podem ficar juntos se não estiverem em acordo. Deus poderoso, eu abençoo este casamento. Eu abençoo, meu Deus, esta família, Pai. Que a graça, que a misericórdia, que o amor do Senhor, Pai, seja na vida, Senhor, meu Deus, desta família, na vida deste casal, Pai. Eu os abençoo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu repreendo esse espírito maligno de divórcio que está, meu Deus, trabalhando. É tão incansável, meu Pai, para destruir os casais, para destruir os casamentos, Pai. Eu repreendo esse espírito maligno em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Pois é, que coisa, né? Às vezes, uma coisa tão simples, aprender a sentar e ouvir o que o outro tem a falar, e aí depois sim, você falar, e aí o outro também vai ouvir. Coisas tão simples, tão banais, né? Mas que pode salvar muitos casamentos. Então, querido, coloque em prática isso na sua casa, quando você for conversar com o seu cônjuge, quando você conversar com a sua esposa, quando for conversar com o esposo, faça isso. Deixa que um fale e depois o outro fala. E depois fala, só deixa eu pensar direitinho aí e a gente vai chegar num acordo sim. Isso vai salvar muitos casamentos. E olha, nos ajude aí. Segue aí o nosso canal no YouTube aí, Pastor João Antônio de Souza. E depois você também deixa o like aí, deixa o joinha, gostei. E pode comentar também, fala, pastor, gostei dessa palavra. Abençoou o meu casamento. Tá bom, queridos? Fiquem na paz do Senhor Jesus
e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.